Olá, bem-vindo ao canal. E hoje irei comentar um pouco a respeito do problema de número 682, chamado Baseball Game, ou também jogo de beisebol, se você é brasileiro. Enfim, ele é um problema de nível fácil, mas acredito que tem vários conceitos essenciais para a sua carreira de programação. Então fique atento, se precisar faça anotações e eu desejo um ótimo vídeo a todos. Bom, o problema ele nos fornece um enunciado dizendo o seguinte: existem um jogo de beisebol onde as regras são meio estranhas. Essas regras são feitas através de um array, onde cada posição nesse array é uma regra. Ou seja, na posição 0 existe uma regra, na posição 1 existe outra regra, e assim por diante até finalizar o array. Aqui ele explica como funciona esse jogo de beisebol estranho. Se for um número, qualquer número inteiro, você adiciona esse número como um novo ponto. Se for um sinal de mais, você adiciona, na verdade, a soma dos dois números anteriores. Se a operação for o número D maiúsculo, você guarda na pontuação o dobro do número anterior. Se a operação for um C maiúsculo, você invalida o ponto anterior, ou seja, você remove aquele número que estava lá da sua pontuação. Por fim, quando terminar todas essas operações do array, você retorna a soma total de todos os pontos. Para ficar mais claro o que eu falei para vocês, eles dão alguns exemplos aqui. Por exemplo, nós temos as operações contidas no array. O número 5 ele vai ser armazenado no ponto, depois do número 2. O C significa que vai remover o número 2. Depois o D vai adicionar o dobro do 5, ou seja, vai adicionar 10. E por fim, o mais significa que vai adicionar o 10 como 5. Para ficar mais fácil, eu vou desenhar para vocês. Com base no que foi lido, eu montei um diagrama para facilitar a intuição que eu tive. Pensei o seguinte: bom, se nós precisamos adicionar os números, nós precisamos fazer a manipulação dos números de acordo com a ordem que eles chegam, qual é a estrutura de dados que facilita isso? Uma pilha, ou também uma stack. Para quem não conhece, uma stack é uma estrutura de dados onde o primeiro elemento que chega é o último a sair, como se fosse uma pilha de pratos. Você vai empilhando prato em cima do prato e quando você for secar o prato, você vai pegar o prato que está no topo da pilha e o primeiro que foi adicionado vai ser o último a ser secado. Tá bom, tá bom. Você falou da pilha, mas o que que isso tem a ver com o nosso enunciado? Simples. Aqui no canto esquerdo eu tenho as operações do exemplo e algumas variáveis que vão ser importantes mais para frente. Vamos começar com o simples. O programa vai verificar se há um número inteiro. Se for um número inteiro, ele vai adicionar a pilha. Partindo para o próximo elemento do array, ele encontra um número inteiro novamente, então ele adiciona ao topo da pilha. Agora encontramos uma operação que não seja um número. Nós temos que fazer uma verificação agora. A operação C significa que nós devemos remover o último elemento do topo. Então basta nós virmos e remover o último elemento do topo. A operação D significa que nós devemos adicionar o dobro do último elemento. E qual seria o último elemento? Seria o elemento que está no topo da pilha. Como nós removemos o 2, o número que está no topo da pilha é o número 5. Então, nós vemos e adicionamos 10 ao topo da nossa pilha. Por fim, nós temos a operação de mais, que significa que nós devemos adicionar o número que é a soma dos dois anteriores. Mas nós temos um problema. Numa pilha, nós só conseguimos analisar o elemento que está no topo da pilha. Como que nós fazemos para olhar o elemento que está anterior ao topo? Nós utilizamos essas duas variáveis aqui.
elas são chamadas de variáveis temporárias. Então, nós adicionamos o valor que está no topo, a variável top, para armazenar o valor dela. Agora nós temos acesso ao elemento que está anterior à variável top, que significa o número 5. Então, nós vemos aqui e colocamos ela como previous top. Mas antes de nós adicionarmos a soma, nós precisamos adicionar o valor de top de volta à pilha, senão dará erro. Então nós vemos aqui e adicionamos o valor 10 de volta à pilha. E por fim, basta adicionar a soma dessas duas variáveis, ou seja, 10 mais 5, 15. Por fim, basta ir analisando elemento, desempacotando os elementos da pilha e adicionando eles à variável soma. Então, 15 mais 10 seria 25 e 25 mais 5, 30. Essa é a nossa resposta final e retornamos esse valor. Beleza, o desenho ficou claro, mas como que nós transformamos aquela nossa intuição em algo concreto aqui no LeetCode? Primeiramente, nós devemos declarar a nossa estrutura de dados, a nossa pilha. Agora, nós precisamos percorrer as operações do nosso array. Fizemos isso através de um simples laço for, que vai percorrer do elemento 0 até a última operação. Para ficar mais fácil, eu gosto de armazenar a operação atual em uma variável, para facilitar na hora do código e nós não precisar ficar repetindo essa operations na posição i. Nós sabemos que a operation na posição i é uma única operação, então facilita quando formos desenvolver o restante do código. Agora chega a parte legal. Nós precisamos verificar os casos, qual operação que nós estamos consultando. Então, para não ficar fazendo vários ifs e elses, nós utilizamos a cláusula switch. Essa cláusula switch, ela verifica essa condição e nós podemos detalhar casos. O primeiro caso será quando a nossa operação for um sinal de mais. Não pode colocar aspas simples, porque o Java interpreta como um char. Nós precisamos colocar aspas duplas para interpretar como uma string. No caso da operação mais, nós precisamos utilizar aquelas duas variáveis. Lembram que eu expliquei para vocês? Nós precisamos da variável top e da variável previous top. A top vai remover o elemento do topo com o método pop e armazenar o valor dela na variável, como de forma temporária. A PreviousTop vai utilizar o método pick. Esse método pick ele só dá uma olhadinha na pilha, ele não remove dela, ele só pega o valor que está no topo da pilha e adiciona a nossa variável. E por fim, nós precisamos adicionar a variável top de volta à nossa pilha, para não dar aquele erro que eu comentei para vocês, e nós adicionamos ao topo da pilha a nossa variável top mais a soma do valor anterior. E não podemos esquecer de dar um break, senão o compilador o código vai dar errado. Agora nós precisamos conferir o caso quando é a operação C. Quando é a operação C, nós podemos simplesmente remover o elemento do topo da lista, que é a operação C, que é que invalida o elemento, então nós só removemos ele e damos um break. Agora nós temos que analisar a operação D. O que acontece quando temos a operação D? Nós simplesmente adicionamos ao topo da pilha o valor do último elemento, o elemento que está no topo, vezes 2, que é o dobro dele. Aqui eu utilizei novamente a variável pick, porque nós não queremos remover esse número, nós só queremos o valor dele. E damos um break para não dar erro. Agora só falta o caso
Se não for nenhuma operação dessa, o caso dos números. Eu vou utilizar aqui o comando default, porque se não for nenhuma dessas operações, ele vai cair aqui nesse caso base. E nós sabemos que o caso base é adicionar um número ao topo da pilha. Então nós podemos simplesmente utilizar o método push para adicionar a operação. Só que lembra que nós criamos uma stack de valores inteiros. Nós não podemos adicionar a operação direto, porque ela é uma string. Então utilizamos o método para transformar uma string em número inteiro e damos um break. A nossa pilha está completa, só que nós precisamos agora realizar a soma dos elementos. E como nós fazemos isso? Nós podemos verificar enquanto a pilha não for vazia. Significa que ela tem um elemento lá dentro. Utilizamos o método empty, que significa, beleza, eu tenho uma pilha que ela tem um número, então ela vai continuar executando esse código. E qual é o código? O código é simplesmente adicionar à variável sum o valor do número do topo da pilha. E como nós fazemos isso? Nós adicionamos o valor do topo da pilha com o método pop. E por que eu estou utilizando o método pop e não pick? Porque nós queremos percorrer todos os elementos da pilha e não só o primeiro. Então, com o método pop, eu já removo e vou removendo assim. E quando eu chegar ao final da pilha, todos os elementos terão sido adicionados à variável sum e podemos retorná-la com sucesso. Agora vamos executar os testes. E como vocês podem ver, todos os nossos testes passaram. Agora é só submeter o seu código e correr para o abraço na hora da sua entrevista. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa que você não sabia, se você sabia que no Java tinha os métodos pop, push e pick, se você sabia que uma estrutura de dados pilha, por favor, deixe nos comentários. Eu agradeço pelo apoio de vocês, deixe um like, se inscreva no canal. Até a próxima!